Fim de mais uma rodada aí de Cartola FC. Nosso time fez 78 pontos, né? Dei o azar de ter o Kusevic, zagueiro do time do Fortaleza, que foi expulso. A gente fez até uma pontuação boa, em vista do que foi a rodada, né? A gente não tinha o Arrascaeta, a gente tinha o Pedro de capitão, estávamos com o Hulk, mas a nossa aposta foi na defesa no SG, né? Do Palmeiras, a gente mandou muito bem, tinha 3 defensores. E para essa rodada, a gente vai ter apenas 6 jogos, né? Então a gente vai ter 4 jogos adiados, 5 jogos na quarta-feira, um jogo na quinta. Então a gente vai trazer a análise da rodada, né? Passar o olho ali nos jogos, ver quem é favorito na hora de mercado. Vamos trazer também uma Big Odd, né? Que vai ser postada lá no Instagram, baseado nesses jogos, né? Qual que é a probabilidade de vitória. E eu estou gostando porque as odds ali estão muito equilibradas. O mercado não está entendendo que tem muitos favoritos. Então, em cima disso, a gente vai trazer para vocês uma Big Odd lá no Instagram, né? Vou deixar o link na descrição do vídeo, é Golden Fishing. Quem não conhece ainda, entra lá e começa a acompanhar o nosso trabalho, beleza? Teremos um convidado especial no vídeo da rodada de número 19. Fala, galera! Eu vim do Fantástico para gravar com ele! Golden Fisherman! Esse aqui é o cavalinho da Luana. Ele veio diretamente do Fantástico. Qual que é a dica para essa rodada? Rascaeta de la Cruz! Rascaeta e De La Cruz, escalem o time de vocês. O cavalinho já falou, hein? Mete bronca lá. Rascaeta e De La Cruz. Esse mês nosso time tá beirando ali o ouro 3 para diamante. A gente fez 4 pontuações acima da média. Ainda não estouramos ainda esse mês uma pontuação muito boa, acima de 100 pontos. Mas está chegando próximo e essa rodada tem tudo para poder ser uma rodada boa. A gente tinha 3 defensores do Palmeiras, Everton, Mike e Gustavo Gomes. E tinha um Ayrton Lucas e um Kusevic. Kusevic estragou aí menos 2,40, tomou cartão vermelho. A gente poderia ter feito uma pontuação bem melhor. Gustavo Scarpa, Pochettino eram 2 jogadores excelentes para a rodada. E eu fiquei na dúvida entre De La Cruz e Arrascaeta, né? Mas a Arrascaeta já mostrou que é o cara do time do Flamengo no meio de campo. Se ele não tivesse dado assistência, teria feito os mesmos 5 pontos do De La Cruz. É um ponto importante também. Vocês podem ver, o De La Cruz fez 5 pontos de média básica e conta bastante aqui no Cartola. Lucero fez 2,60, perdeu uns gols feitos, que brincadeira. Hulk estourou 17, cara, o Hulk é sempre uma boa peça. E o Pedro perdeu o pênalti, ainda fez gol, poderia ter feito aí 16 pontos tranquilamente e ser uma rodada de mais de 100 pontos. Então, a gente ainda teve uma rodada boa em vista do que poderia ter sido. Então vamos embora trazer agora a análise dos jogos. Começando, né? O mercado vai fechar na quarta-feira, às 19 horas, primeiro confronto Criciúma e Fortaleza. Então a gente tem o primeiro jogo Criciúma e Fortaleza, as odds de mercado muito equilibrado, né? É um jogo, a tendência para ambas marcam, e eu acredito nesse potencial do Fortaleza vencer, mesmo sendo na casa do Criciúma. Tá? O Criciúma em casa, os últimos 5 jogos, não perdeu nenhum jogo. No confronto histórico, leva vantagem sobre o time do Fortaleza. Então aqui a chance do Criciúma marcar o gol é muito alta. E o time do Fortaleza como visitante venceu o Flamengo, mas vindo da sequência muito ruim. Então, olhando para a estatística, né, o Fortaleza vem de 4 vitórias consecutivas e o time do Criciúma vem de 4 jogos sem vencer. Aqui dá para pegar um ambas marcas e a chance dupla para o lado do Fortaleza. A odd está 2,80. Acho que dá para fazer uma odd só pegando essa chance dupla e o potencial de gol dos jogos. Cruzeiro e Juventude, segundo jogo também às 19 horas, é o melhor jogo para a rodada em virtude de favoritismo. Tá? O Cruzeiro seria o melhor SG. A gente vai olhar aqui os últimos 5 jogos em casa, 5 vitórias, teve 3 SG conquistado. Já o time do Juventude como visitante vem de 4 derrotas e uma vitória sobre o Internacional na Copa do Brasil. E aqui na ocasião cedeu apenas um SG, que foi contra o Bahia. O Juventude é um time que marca gol todo jogo. Tá? Eu não acredito muito nesse potencial de SG pro lado do Cruzeiro, mas sem dúvidas é o melhor por enquanto. Posso fazer a aposta defensivamente. A gente tem no confronto histórico nos últimos 5 jogos 2 vitórias pro lado do Cruzeiro, uma vitória do Juventude, 2 vitórias do Juventude e um empate 0-0. Olhando aqui historicamente falando, é jogos lá de 2007, então não dá para levar muito em consideração. O melhor seria olhar o momento atual das duas equipes. O time do Juventude vem de 5 jogos sem perder, né? Vem com 3 empates consecutivos, não marcou gol contra o São Paulo, foi uma surpresa, né? Apesar que vendeu o mando de campo, o jogo foi em Brasília. Se tivesse sido lá no seu campo, com certeza o Juventude teria feito uma partida melhor. Então, em cima disso aqui, a gente tem a probabilidade de vitória do Cruzeiro, e eu fujo da questão do ambas marcam, que ficaria de fora desse confronto,
porque pode acontecer de ter essa zebra. São Paulo e Botafogo, um jogo também bastante equilibrado, né? As odds 2,20, 3,40. São Paulo em casa vem de 4 vitórias consecutivas, segurou 2 SG consecutivos, né? Contra o Grêmio e contra o Red Bull Bragantino. Já o Botafogo como visitante vem de 2 vitórias também, contra o Vitória e Cuiabá. Empatou com o Vasco 1-1 ali, então segurou apenas um SG e não cedeu nenhum. No confronto histórico, a gente não tem muito cenário de ambas marcam, né? Nos últimos 5 jogos foi apenas um jogo que teve o ambas marcam. O time do Botafogo venceu em uma ocasião, não, São Paulo venceu 3, o Botafogo venceu uma e um empate 0-0 foi na temporada passada. Acho que nesse jogo pode acontecer de tudo, tá? O jogo pode ser aquele jogo de muitos gols, um jogo de poucos gols, ficaria também com uma chance dupla aqui pro lado do São Paulo e não abusaria muito ambas marcam não. Vitória e Flamengo, a odd também do Flamengo está 1,85, é o segundo favorito para a rodada. Vitória jogando em casa vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Foi favorito, não segurou nenhum SG e cedeu apenas um SG contra o Botafogo. Se o Botafogo segurou SG contra o Vitória, por que o Flamengo não conseguiria, né? Apesar que o Flamengo, nos últimos jogos, tem tomado gol todas as partidas. O último SG conquistado foi contra o Fluminense. Então aqui, a parte defensiva, se jogar Davi Luiz, esquece. Mas se jogar Léo Pereira e Fabrício Bruno, potencial maior. Foi até quando segurou a última vez o SG, ó, aqui jogou Davi Luiz e Fabrício Bruno. E o Davi Luiz saiu no intervalo, Léo Pereira que terminou a partida. Foi o último SG conquistado. Então, mas aqui eu vejo um potencial de vitória do Flamengo para ambas marcas, né? Over 2,5. Flamengo pelo menos tem marcado pelo menos, na faixa de 2 gols por jogo. É interessante. Na parte ofensiva a gente sabe, né? Pedro, De La Cruz, Arrascaeta são excelentes nomes. Atlético Goianiense e Bahia, as odds também estão muito boas. Estão colocando o Bahia em favoritismo para empate nesse confronto. O Atlético Goianiense é um time que marca gol todo jogo, mas vem de 5 derrotas consecutivas. E o time do Bahia vem de 2 derrotas consecutivas. Aqui na probabilidade a gente sabe que o Atlético Goianiense é um time que marca gol todo jogo. E o time do Bahia também é um time que marca gol todo jogo, né? Só não marcou gol contra o Palmeiras porque perdeu uma carreata de gol. Aqui no confronto histórico tem tudo para ser um jogo de ambas marcas, né? O melhor cenário seria aqui 1-1 no confronto histórico, mas eu acredito no potencial de o Bahia vencer por 2-1, né? Seria um ambas marcas vitória do Bahia. Acredito nessa odd um pouco mais elevada. Fluminense e Palmeiras, o jogo também é bem difícil de ser analisado, porque o time Fluminense, apesar de ter ganhado o Cuiabá de 1-0, não está demonstrando ofensivamente muita coisa. Então aqui a tendência é para um jogo de um under 3,5. Palmeiras tem alguns desfalques, né? Estevão está fora. E como visitante vem de 3 jogos sem vencer, né? Perdeu para o Botafogo, perdeu para o Fortaleza, empatou com o Grêmio 2-2. Então aqui o cenário é um jogo de poucos gols. No confronto histórico, nos últimos 5 jogos em que se enfrentaram, o Palmeiras não venceu nenhum na casa do Fluminense. Então aqui tem tudo, ainda mais com o John Arias voltando, cara, dá olho no John Arias com cara de média básica, pode vir fazer um bom jogo aí. Então aqui nesse jogo eu fico neutro, ficaria com uma chance dupla aí, Fluminense ou empate. Corinthians e Grêmio, último jogo da rodada, quinta-feira. As odds de mercado estão colocando o Corinthians como favorito, né, até porque vem de 2 vitórias consecutivas, mas em casa tem tomado gol, né? Nos últimos 5 jogos aí tomou gol em todos. O Grêmio como visitante vem na sequência muito ruim, de 4 derrotas e um empate. Cedeu 2 SG nos últimos 3 jogos, então a chance do Corinthians aumenta um pouco. A gente teve aquele 4-4 no Brasileiro do ano passado, né? A gente teve um cenário aqui para poucos gols e um 4-4, então a tendência aqui é um under 3,5 também, no máximo 2-1, 1-1 ou até 1-0, é o melhor palpite para esse confronto. Para SG, eu até gosto um pouco do Corinthians, algumas peças defensivas, né? Porque o Grêmio cede, seria o segundo melhor time ao lado de Cruzeiro, terceiro time Flamengo. Então o top 3 de SG é Cruzeiro, Corinthians e Flamengo. Vamos embora agora trazer o nosso esboço do nosso time principal. Então o nosso time escalado, a gente vai com a formação do 4-4-2, por enquanto a gente está assim, né, com Pedro e Luciano no ataque, Pedro vai ser o nosso capitão, meio de campo dobrando o Flamengo com Arrascaeta e De La Cruz. Matheus Pereira e Garro, 2 caras também que tem muito potencial, né? Média básica, jogando em casa, estão vindo muito bem. Então acho que é indiscutível. A gente tem esses 4 meias aqui, ainda temos também o Lucas Moura, um jogador que também tem potencial para poder fazer um bom jogo. Nas laterais eu vou de William e Marcos Rocha. Marcos Rocha por questão de média básica, um cara que tem feito bastante desarme. O Mike fora agora, então o Marcos Rocha vai ter maior minutagem. Kaká e Zé Ivaldo, o Kaká pela questão de bola aérea, né? O time do Grêmio cede bastante para zagueiro, então vai ser ali uma apostinha. Zé Ivaldo ali no lugar
talvez estava cogitando colocar o Gustavo Gomes do Palmeiras, mas eu quero diferenciar para dobrar o Cruzeiro. No gol, vou de Hugo Souza. Né? A gente viu na última rodada contra o Bahia, ele fez 11 pontos. Né? O time do Grêmio tem a tendência a finalizar bastante fora da área, então o Corinthians vai ceder esse espaço. Se segurar esse dia, o Hugo vai estourar uma pontuação. E mesmo que tome gol ali, ele pode fazer 5 ou 4 pontos, igual a gente já viu jogando em casa. O Corinthians é muito bem ofensivamente e cede bastante espaço para contra-ataque. Nosso treinador vai ser o Tite, porque como eu estou sem nenhuma peça defensiva do Flamengo, vou cercar essa possibilidade do SG com o treinador. A gente sabe também que tem potencial também de uma goleada do Flamengo, né? Com esse time ofensivo que o Flamengo tem, apesar que na última rodada o jogo o Flamengo ganhou apenas de 2-1, mas teve pênalti ali, teve uns gols perdidos, então o potencial a gente sabe que é alto. Então esse aí ficou o nosso time para essa rodada. Se tiver alguma alteração, vou postar lá no Instagram, é Golden Fish. Então vou deixar o link na descrição do vídeo. Juntamente lá vocês vão poder ver a nossa odd para essa rodada, né? Fazer a Big Odd, tentando pegar todos os confrontos da Série A, beleza? Então muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal se você for novo e vamos embora para mais uma rodada de Cartola FC.